Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião do Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou Bianca Della Guardia, médica e patologista do Hospital Israelita Albert Einstein, e hoje nós vamos falar sobre doença hepática alcoólica. Para isso, convidamos também a colega a doutora Patrícia Orlando Almeida, médica e patologista do Hospital Israelita Albert Einstein e também médica da equipe de transplante de fígado, para dividir um pouco comigo os conhecimentos sobre o fígado e o álcool. É de conhecimento de todos que o consumo crônico de álcool leva à doença hepática. Além da doença hepática, o consumo de álcool, ele leva a várias condições do trato gastrointestinal, como gastrites, pancreatites, e até doenças do sistema nervoso central, miocardiopatias e vários tipos de câncer, tanto do trato gastrointestinal, como também da orofaringe, boca e garganta. A doença hepática crônica, quando a gente fala em doença hepática crônica, existe uma relação direta entre o tipo de bebida e a intensidade desse consumo dessa bebida, a duração desse consumo e a frequência desse consumo. Então, só para a gente ter uma ideia, não existe, quando a gente fala em doença hepática crônica, uma quantidade segura de consumo de álcool. Mas acredita-se que o consumo de menos de 10 a 14 gramas de álcool por dia seria um consumo, digamos assim, tolerável. Para aqueles pacientes que já têm alguma lesão hepática crônica, realmente aí a indicação é manter a abstinência do álcool. A gente sabe que cada ml de álcool tem aproximadamente 8 gramas de álcool, e cada bebida alcoólica vai ter uma graduação de álcool diferente. Então, para facilitar, a gente mais ou menos calcula que uma dose tem aproximadamente 10 a 14 gramas de álcool. Então, por exemplo, uma dose de cerveja seria uma latinha de cerveja, aproximadamente 375 ml de cerveja, ou uma taça de vinho, aproximadamente 180 ml de vinho, aproximadamente essa quantidade, 10 a 14 gramas de álcool. Uma dose de uma bebida mais forte, como o aguardente, 20 a 30 ml, já teria essa quantidade. Alguns dados, assim, recentes, aqui, inclusive, da América Latina e do Brasil, demonstram que, na verdade, com a pandemia, houve um aumento do consumo de álcool, e principalmente entre jovens, adolescentes e entre mulheres. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Fígado, IBRAFIG, agora de 2021, mostrou que 55% da população brasileira consome álcool em algum momento. E 17% das pessoas entrevistadas referiram que aumentou essa quantidade de álcool durante a pandemia. Entre as causas de morte por álcool, e aí, considerando todas as possíveis causas relacionadas ao álcool, a doença hepática, ela contribui para o óbito em 64% das vezes, ou seja, ela é realmente, o fígado é realmente o foco da lesão por álcool, né? Embora a gente saiba que existem vários outros acometimentos além da doença hepática. Uma coisa importante da gente falar é que, na verdade, nem todo mundo vai ter a mesma evolução. Existem alguns fatores que a gente chama de fatores de risco que podem agravar ou estar relacionado a doenças hepáticas mais graves. Então, existe uma predisposição de mulheres em relação ao homem, não tanto de doença hepática, mas pela mulher ter, em geral, uma maior quantidade de gordura corporal e pela mulher ter uma atividade de uma enzima gástrica que é menor que o homem, então que disponibiliza mais etanol chegando no fígado. Além disso, pacientes que têm já alguma doença de base, seja uma hepatite C, seja uma doença hepática gordurosa não alcoólica mesmo, ou outras doenças do fígado, já são, por si só, pacientes que são mais sensíveis a qualquer exposição ao álcool. Além disso, é conhecido também que alguns polimorfismos genéticos, eles têm
eles levam a um maior risco de doença hepática alcoólica. Outra coisa, a gente sabe hoje em dia que o café, não que o café seja específico isso para o álcool, mas o café, ele pode ter um benefício em pacientes com cirrose, evitando a progressão da doença, e existe uma associação também forte e negativa com o tabagismo, de quem fuma e o álcool, né? Então, isso acaba sendo um fator de risco. Quando a gente ingere o etanol, ele rapidamente passa para a corrente sanguínea, né? Ele atinge um pico na corrente sanguínea de 30 a 90 minutos depois dessa ingestão, né? O álcool sofre um processo que a gente chama de primeira passagem, já pelo estômago, onde ele vai sofrer a ação de uma enzima, que é a álcool desidrogenase, e vai ser transformado em aldeído. Depois disso, o álcool, quando chega no fígado também, ele vai sofrer novamente a ação dessa enzima e outras enzimas, entre elas aldeído desidrogenase, e vai ser transformado em acetato, e, além disso, começa no consumo crônico do álcool, existem outros sistemas que também começam a agir, influência de citocromo, influência de um complexo enzimático oxidativo que vai produzir radical livre, e isso começa a causar uma lesão crônica no fígado. Além disso, a gente sabe que o consumo crônico do álcool, ele está relacionado a uma alteração da permeabilidade intestinal, levando a uma maior absorção de endotoxinas que são liberadas pelas bactérias, e isso vai também aumentar ainda mais a produção de radicais livres e a lesão do fígado. Além do próprio álcool poder levar ao acúmulo de gordura no fígado, que também contribui para uma maior lesão hepática. Quando a gente fala, então, em consumo de álcool e fígado, a gente pode ver alguns tipos de lesão no órgão-alvo. Então, pode acontecer de um consumo, às vezes, mais pontual, mas mais intenso, o aparecimento da esteatose hepática, pelo consumo do álcool. E a gente sabe que se o paciente, depois disso, ele entra numa fase de abstinência, como o fígado regenera, isso pode ser revertido. Mas se o paciente mantém esse consumo crônico do álcool, pode haver evolução para uma hepatite por gordura, então a gente chama de uma esteatohepatite não alcoólica, no caso, né, não confundindo com o NASH, que a gente chama, ou a esteatohepatite não alcoólica, que é secundário mesmo à ação do álcool, e com a permanência da agressão do fígado, isso pode evoluir para as formas crônicas de cirrose, e depois, como todo fígado com cirrose, existe um risco maior de aparecimento de câncer no fígado. Existe uma entidade que pode acontecer tanto na pessoa que tem uma ingesta grande de álcool, e aí a gente está falando de uma ingesta de mais de 60 gramas de álcool por dia, que pode ser em 2, 3 semanas, ou naquele paciente que já tem uma doença hepática de base e faz uma ingesta pontual do álcool, que é uma hepatite aguda alcoólica. E aí eu acho que a Patrícia vai falar um pouquinho mais sobre isso. São quadros que podem ser muito, muito graves e às vezes até de difícil tratamento, e podem até levar ao óbito do paciente. E existe também aquele paciente que já tem uma doença hepática crônica pelo álcool, e aí, com uma ingesta aguda de álcool, desencadeia esse quadro de hepatite aguda, que são quadros extremamente graves. Então, Bianca, realmente o espectro da doença, né, do fígado relacionado ao abuso de álcool é um espectro bem, bem amplo, e nós sabemos que o diagnóstico requer a documentação desse uso aumentado do álcool, como você se referiu aí em relação às quantidades, padrão de consumo, e também exclusão de outras doenças, né? Quando a gente pensa no diagnóstico, a esteatose hepática relacionada ao álcool e a esteatohepatite, que é quando você inflama o fígado devido ao abuso do álcool, é muitas vezes diagnosticado na presença de achados de esteatose numa ultrassonografia. O paciente muitas vezes não tem sintomas, né?
e no exame físico pode ter uma discreta hepatomegalia, e nos exames laboratoriais nós costumamos encontrar elevações discretas de TGO, TGP. A elevação de TGO costuma ser maior, caracteristicamente, né, com o uso do álcool, do que a alteração da TGP, também a elevação de gama-GT e bilirrubinas, mas que caracteristicamente é uma elevação discreta de bilirrubinas. Como você falou, Bianca, o quadro de hepatite alcoólica é um quadro potencialmente muito grave, né? E a gente precisa suspeitar quando o paciente tem uma piora da icterícia, ou então quando é uma icterícia de início recente, e isso num contexto de um abuso crônico do álcool, como você mencionou as quantidades. E às vezes o paciente até já parou um pouco o consumo do álcool nas últimas semanas, mas mesmo assim ele pode deflagrar um quadro grave de hepatite. O paciente apresenta-se gravemente enfermo, com astenia intensa, icterícia bem pronunciada, hepatoesplenomegalia, pode ter inclusive achados de resposta inflamatória sistêmica, como frequência cardíaca elevada, febre, mesmo na ausência de infecção, alteração de frequência respiratória, inclusive leucocitose ou até mesmo leucopenia. E esses pacientes, eles têm esses critérios de resposta inflamatória sistêmica na ausência de infecção, e isso torna o quadro, realmente o manejo desse quadro de hepatite alcoólica muito desafiador por nós, hepatologistas, e eles têm já uma alteração significativa da função hepática, com bilirrubinas altas, acima de 3, a AST, né, a TGO, costuma ser acima de 50. Lembrar que quando o paciente já tem uma fibrose pronunciada, o paciente faz alterações menos significativas do nível das aminotransferases. Também altera o INR maior que 1,5, e muitas vezes a albumina, nesse quadro intenso de inflamação, também está reduzida, menor que 3. E nesses quadros de hepatite alcoólica, a biópsia hepática é bem controversa, raramente nós indicamos, na verdade, essa é uma discussão em muitos centros, e tanto que nós hoje definimos, na maioria das vezes, como hepatite alcoólica provável, porque muitas vezes nós não fazemos a biópsia hepática pela condição do paciente, pelos riscos inerentes ao procedimento, e tanto que nós definimos como definitiva, a hepatite alcoólica definitiva, quando temos essa biópsia, que costuma ter alterações típicas, né, relacionadas à injúria alcoólica, com esteatose macrovesicular, infiltração neutrofílica importante, com corpúsculos de Mallory, balonização, bilirrubinositase e, muitas vezes, fibrose, porque esses pacientes com hepatite alcoólica, eles têm, sim, um histórico de abuso crônico de álcool. Só que, como você falou, Bianca, muitas vezes, mesmo o paciente não fazendo esse quadro tão dramático, que é a hepatite alcoólica, o paciente pode evoluir silenciosamente para a cirrose hepática, que na sua fase compensada tem pouquíssimos sintomas, são sintomas muito inespecíficos, muitas vezes não valorizados pelo paciente, como uma indisposição, astenia, algum desconforto abdominal muito eventual, então realmente é muito pouco sintomático. E esses pacientes podem ter achados periféricos de hepatopatia crônica, como ginecomastia, aranhas vasculares em tórax, até em face, icterícia, e quando ele vai perdendo função hepática na fase descompensada, aí que vem uma icterícia mais pronunciada, ascite, edema, de membros inferiores, anasarca, e muitas vezes
os exames de imagem do fígado mostram já um fígado doente, com contornos serrilhados, sinais de hipertensão portal, com esplenomegalia e ascite. Então, realmente, assim, o diagnóstico, ele é um diagnóstico clínico, laboratorial, e nós muitas vezes utilizamos critérios aí também de imagem para ajudar no diagnóstico. Existem alguns exames, né, laboratoriais que dão indício de que o paciente é etilista crônico, não ingere álcool cronicamente, mas não existe realmente um teste, né, que você faça e fale esse paciente ingere álcool ou não, e na verdade é o que você falou, né, Patrícia, o fígado tem isso de ruim, né, o fígado, ele às vezes dá um problema que é silencioso, e o paciente só vai descobrir, ou só vai perceber quando já está numa fase mais avançada de doença, né, e com álcool eu acho que existe um problema grande também, porque o álcool, o consumo de álcool é socialmente aceito, e muitas vezes o paciente não quer relatar, tem que ter uma relação muito boa entre o médico e o paciente, para você conseguir entender realmente como é o consumo do paciente, qual o tipo de bebida, e qual a frequência e qual a intensidade, e muitas vezes o paciente minimiza isso, né, e muitas vezes a gente sabe hoje até que a cirrose por álcool ainda né, na maioria dos países, uma indicação muito importante para transplante de fígado, mas com certeza ela é subestimada, porque não é raro a gente ter o paciente tendo, por exemplo, hepatite C, e mesmo assim o paciente tem o álcool, e às vezes o paciente ou a própria família minimiza esse consumo de álcool, né, acho que a gente tem a oportunidade de trabalhar junto e a gente vê muito isso na prática, né? E muitas vezes, realmente, só os exames laboratoriais, né, sem uma história detalhada, uma relação médico-paciente, em que a gente consiga ter um ambiente seguro para que tudo isso seja abordado em detalhes, é realmente um desafio para a gente, né? Patrícia, então, falando um pouquinho, então, das lesões, principalmente das lesões crônicas, né, como é que a gente pode tratar, além da abstinência, que isso faz parte de toda doença hepática aguda, crônica, secundária ao álcool, como é que a gente pode tratar as doenças do fígado causadas pelo álcool? Então, Bianca, as doenças do fígado realmente um braço do tratamento muito importante, mas a gente também não pode esquecer do uso abusivo do álcool, né? Que nós temos algumas estratégias farmacológicas, como, por exemplo, o baclofeno, naltrexona. Até o baclofeno é uma medicação segura nos pacientes cirróticos, mas também temos terapias não farmacológicas, como a terapia comportamental, utilizando a entrevista motivacional. Então, é muito importante que a gente encare isso, essa questão do álcool, para que o paciente consiga permanecer abstinente para todo sempre, vamos assim dizer, né? É muito importante também a gente lembrar da abstinência alcoólica, que precisa ser monitorada e tratada de perto, e os benzodiazepínicos são os medicamentos mais utilizados, mas vale ressaltar que nos pacientes que têm cirrose hepática, com função hepática comprometida, é importante ter cuidado, procurar utilizar benzodiazepínicos de ação curta, como, por exemplo, o lorazepam, e ter muito cuidado, porque a gente sabe, sim, que os benzodiazepínicos podem precipitar e piorar a encefalopatia hepática. Quando a gente fala em esteatose hepática relacionada ao álcool, esteatohepatite relacionada ao álcool, o tratamento é a abstinência alcoólica, como nós falamos. Já quando a gente fala nos casos dramáticos de hepatite alcoólica, que são casos de uma hepatite aguda, que pode ter um desfecho muito grave, é muito importante que a gente avalie, calcule, né, o MADRE, que é um cálculo que a gente faz relacionado aos exames do paciente, e a gente consegue definir se é um quadro grave, se o MADRE está maior ou igual a 32, ou se é um quadro menos grave, vamos assim dizer, né? E o paciente que tem um MADRE elevado, ele tem uma taxa de mortalidade que pode chegar a 50% ao longo de 30 dias.
O MELD, nessa situação de hepatite alcoólica, que é uma outra pontuação que nós usamos muito no paciente que tem hepatopatia crônica, ele está sendo cada vez mais utilizado na hepatite alcoólica, com o maior que 20 sendo encarado como uma definição de hepatite alcoólica grave. Lembrar que todo paciente com hepatite alcoólica, a gente precisa procurar excessivamente a presença de infecções. Até porque, nos quadros graves, a gente pode, sim, utilizar, na ausência de infecções, os corticosteroides. Lembrar que, preferivelmente, é melhor a prednisolona e a metilprednisolona para esses pacientes, do que a prednisona, né? Mas também é importante entender que a gente precisa monitorar a evolução, a resposta ao uso dos corticosteroides, porque muitas vezes, que é o mais comum, cerca de 50% a 60% dos pacientes não respondem a essa terapia com os esteroides, e a gente faz isso, essa avaliação, calculando o Lilly, né? Se o Lilly ele está acima de 0,45 no 7º dia, realmente não há benefício da manutenção do uso dos corticosteroides. Então, assim, vemos que a resposta é um pouco imprevisível aos corticosteroides e combinado aos efeitos adversos, maior risco de infecção e muitas vezes o paciente com hepatite alcoólica tem sinais inflamatórios, né? Fica realmente muito desafiador utilizar, mas casos muito pontuais, quando nós utilizamos, podemos sim ter alguma resposta de melhora de sobrevida. No entanto, e falando na pentoxifilina, né, que muito se estuda sobre o efeito dela na melhora de sobrevida nos pacientes com hepatite alcoólica, nós não vemos, né, os estudos científicos randomizados, duplos cegos, com maior evidência científica, não mostram benefício em sobrevida, mas pode ter um certo benefício na redução de lesão renal e morte relacionada à síndrome hepaturrenal, que é uma outra complicação grave nesse contexto. Lembrando também que nós já sabemos que a pentoxifilina não foi eficaz no resgate ao uso do corticosteroide que não funcionou, e nem como uma terapia adjuvante aos esteroides. A hepatite alcoólica é um quadro muito grave, como a gente conversou, e tem um manejo muito específico, mas a maior parte dos pacientes que nós manejamos são os pacientes portadores de cirrose hepática, né? Em sua fase compensada ou descompensada. Então, o papel do hepatologista é evitar a descompensação com ascite, sangramento varicoso, sarcopenia, encefalopatia, e procurar manter essa cirrose compensada, evitando infecções, deixando o cartão vacinal em dia, e, muito importante, rastrear o hepatocarcinoma, que é uma complicação que pode acontecer nesses pacientes portadores de cirrose hepática. E lembrando também que, muitas vezes, como a Bianca mencionou inúmeras vezes, que coexistem causas, né? Então, o paciente tem realmente um abuso de álcool muito significativo, mas esse paciente pode ter uma obesidade, um diabetes, outras doenças que precisam também ser manejadas com cautela e de maneira adequada para evitar a descompensação da doença hepática, mesmo na abstinência alcoólica. E a gente não pode deixar de falar, como duas hepatologistas transplantadoras, do transplante de fígado, que, na verdade, é uma opção de tratamento definitivo para os pacientes que têm a cirrose alcoólica, né, descompensada e outras situação especial com indicação de transplante. E também mencionar que existem alguns centros pelo mundo que consideram o transplante de fígado em casos muito selecionados de pacientes com hepatite alcoólica, coisa que no Brasil nós não consideramos até o momento.
falar de hepatite aguda alcoólica, daria para a gente fazer um outro podcast só de hepatite aguda alcoólica. Não é o que a gente vê mais no dia a dia, né? O hepatologista acaba lidando com a doença crônica, que, guardada algumas peculiaridades, a cirrose em si, ela é manejada como as outras cirroses, salvo algumas peculiaridades do consumo mesmo crônico do álcool, paciente ser mais desnutrido, algumas deficiências vitamínicas e tudo mais. Isso que a Patrícia falou é importante realmente aqui no nosso meio, existe uma legislação que o paciente tem que estar 6 meses em abstinência para poder entrar na fila e ser transplantado. Isso tem alguns motivos, primeiro que é o tempo para ver se o paciente realmente vai aderir à abstinência, e porque existe até mesmo no paciente cirrótico, né, Patrícia, quando o paciente para de beber, ele pode, às vezes, não reverter a cirrose, mas ficar mais compensado, digamos assim, e você pode, às vezes, até postergar o transplante ou até evitar o transplante. Isso fora vem já alguns centros já pensando um pouquinho diferente, que talvez realmente nessas descompensações agudas, a gente sabe que se a gente não age, o paciente não consegue esperar os 6 meses, acaba tendo complicação e evoluindo para óbito. Isso também é motivo para uma discussão grande aí, mas por enquanto aqui no Brasil a gente tem essa regra a ser seguida, né? Eu acho que é importante também, como você falou, a gente precisa sempre de uma equipe multidisciplinar, porque a família precisa estar engajada, o paciente precisa estar engajado, e a gente conta também com os grupos de apoio ao utilismo, então precisa dessa, o ideal é que tenha realmente essa integração, porque o paciente vai precisar, como a Patrícia falou, ficar abstinente antes do transplante e depois. A gente sabe que 25% dos pacientes às vezes voltam a beber depois do transplante, não é o ideal, né? O ideal é não ter consumo de álcool depois do transplante de maneira nenhuma, mas, então, por isso que a gente precisa desse apoio, dessa colaboração de uma equipe multidisciplinar. E eu queria agradecer, então, Patrícia, obrigada pela compartilhar o seu conhecimento sobre o álcool e o fígado. Acho que depois dessa conversa a gente passa a entender realmente que o álcool pode levar a diferentes espectros de doença no fígado, né? Não é só crônico, pode ser agudo, às vezes com uma gravidade, assim, enorme, e com necessidade de intervenção rápida. Fora tudo que a gente falou, realmente é muito importante essa ideia de que a abstinência sempre, né? A gente sempre vai pensar na abstinência. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br. Obrigada. Obrigada.